Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à resolução da prova do Enem 2020. A questão que eu vou responder agora é a questão de número 128. Eu estou trabalhando com a prova amarela, mas eu vou deixar aqui para vocês, tá? A identificação das questões nas outras cores de prova. O que a questão 128 diz? A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinérico da reação de hidrólise da sacarose, aí ele nos dá a fórmula molecular C12H22O11. Então, em um estudo cinérico da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. E essas duas informações eu já coloquei aqui para vocês, para a gente trabalhar com esses valores, tá? Então, massa de sacarose 171 gramas, volume de água 500 ml. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Então, como a questão está afirmando que ao se passar em 100 minutos, a concentração de sacarose é reduzida à metade, então vai ser necessário a gente encontrar inicialmente qual é o valor da concentração em mol por litro. Então, ela fala, né? A concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. E nos dá as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, para que a gente possa encontrar a massa molar da sacarose. A questão pergunta, então, qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Então, uma das coisas que está citada, né, no texto é que a cada 100 minutos a concentração de sacarose é reduzida à metade. Então, o primeiro passo é encontrar a concentração de sacarose. E vocês observem que nas alternativas, as unidades, né, a unidade está sendo dada em mol por litro. Ou seja, mol por vezes litro a menos 1, que é mol por litro. Então, a gente vai encontrar a concentração molar. Porém, para que a gente possa utilizar os valores que a questão nos deu e encontrar a concentração molar, é necessário a gente encontrar a massa molar da sacarose. Então, por isso que a questão deu a massa molar do carbono, a massa atômica do carbono, hidrogênio e oxigênio. Para que a gente possa utilizar esses valores, que são valores lá obtidos a partir da tabela periódica, e a gente possa encontrar a massa molar da sacarose. Então, é o primeiro passo da questão. Então, vamos lá encontrar a massa molar da sacarose, que é o C12H22O11. Então, se a gente pensar em 1 mol de sacarose, nós vamos ter 12 mols de carbono, 22 mols de hidrogênio e 11 mols de oxigênio. A ideia é que a gente multiplique 12 vezes a massa atômica ou molar do carbono é 12, que a questão nos deu. Depois a gente vai somar o resultado disso aqui com hidrogênio, 22, né? Hidrogênio vezes a massa molar dele ou massa atômica, que é 1. E em seguida com oxigênio, nós temos 11 vezes a massa atômica do oxigênio, 16. Então, por enquanto, né, nós estamos utilizando os dados da tabela periódica que foram fornecidos nessa questão para a gente calcular a massa molar da sacarose. Quando vocês multiplicarem 12 vezes 12, 22 vezes 1 e 11 vezes 16 e somarem os resultados, nós vamos encontrar que a massa molar da sacarose vai ser de 342 gramas por mol. E esse valor será utilizado no cálculo da concentração molar inicial, já que a questão quer que a gente calcule a concentração após 400 minutos. Então, eu preciso encontrar a concentração inicial. Cálculo número 2. O cálculo número 2 é exatamente o cálculo da concentração molar inicial. Para quem não lembra da fórmula, a concentração molar, ela tem massa da sacarose, que no caso é o soluto, no numerador, e no denominador a gente vai ter o volume, que tem que ser dado em litros, e a massa molar, que a gente já calculou no item 1. Então, a ideia é que a gente tenha essa fórmula aqui. Massa molar, massa em gramas no numerador, massa molar no denominador, vezes o volume, sendo que, obrigatoriamente, esse volume tem que ser em litros. Substituindo aqui, nós temos que a massa em gramas, a questão forneceu 171 gramas de sacarose. A massa molar calculada foram 342 gramas
vezes o volume, que é 500 ml em litros. Para transformar em ml em litros, a gente vai dividir por 1000. Então, na verdade, a gente não vai usar 500 na fórmula, a gente vai usar 0,5 litros. Então, multiplicando aqui por 0,5. Então, aqui é a parte matemática, né? 342 vezes meio dá 171. Então, o que a gente vai ter aqui é 171 dividido por 171, que vai dar 1 mol por litro. Então, a concentração inicial de sacarose nesse volume de 500 ml de água vai ser de 1 mol por litro. Porém, a questão quer que a gente calcule, né, qual vai ser a concentração após 400 minutos. Então, a ideia é, cálculo número 3, a concentração vai ser inicialmente 1 mol por litro, né? Ao passar esses 100 minutos, fica a concentração reduzida à metade, 0,05. Ao passarem-se mais 100 minutos, fica 0,25, mais 100 minutos, 0,125 e finalizando, né, 400 minutos, nós vamos ter aqui, né, 0,0625. Então, 0,0625. Então, se vocês observarem, nós vamos ter aqui exatamente o tempo solicitado pela questão. 100 minutos, mais 100 minutos, mais 100, totalizando com o quarto, né, intervalo de tempo aqui, totalizando 400 minutos. Então, ao fim de 400 minutos, quanto é a concentração? É 0,0625. Porém, a questão não nos deu a resposta dessa forma na alternativa, né? Nós temos aqui deslocar a vírgula duas casas à direita, então fica 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 mol vezes litro elevado a menos 1. Essa é a resposta da questão. Questão 128, é um gabarito 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, galerinha, essa questão caiu na prova do Enem de 2020, estou trabalhando com a prova amarela, tá? Disse para vocês que vou deixar aqui, né, nas outras cores de prova qual é a questão correspondente para que vocês possam acompanhar, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, em breve eu retorno aqui com as demais questões do Enem 2020 e o Enem Digital também. Tchau, galera!